Que a paz de Deus esteja com todos nós. Vou tentar falar de Jesus Cristo, que pelo menos, talvez as últimas 24 horas que ele esteve no nosso planeta. Diz que Jesus estava jantando com os discípulos. Aí ele disse: eu vou precisar ir para um outro local e vocês não poderão ir e não estarei pouco tempo com vocês. Aí Pedro disse: Senhor, mas para onde o Senhor vai que nós não podemos ir? Eu irei com o Senhor para qualquer lugar, farei qualquer coisa pelo Senhor, darei a minha vida pela do Senhor, se for preciso. Aí ele falou: Pedro, eu orei por você. Pedro, em verdade vos digo que vai me renegar 3 vezes antes que o galo cante 2. Pedro não entendeu, falou: não, Senhor. Aí ele falou: um de vocês irá me trair. Aí um deles, chamava-se João, falou: Senhor, será eu? Eu estou meio conturbado. Ele falou assim: aquele que deitar o pão no mesmo prato que eu. Aí Jesus pegou o pão, colocou num prato e passou assim. Judas olhou para ele normal e colocou o pão no mesmo prato. E comeu. Eles olharam para Judas, ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele e falou: o que tiver que fazer, vá e faça logo. Judas continuou olhando para ele normalmente e saiu. Aí alguns falaram: para onde que ele foi? E a noite caiu. E daqui a pouco, um barulho, vinha o Judas, se eu estiver correto, com 4 suportes soldados. Aí tinha uns 4, talvez, discípulos com Jesus naquela noite. Os outros não sabiam onde estavam. Aí Jesus acordou e falou: a quem procuram? Eles falaram: procuramos Jesus de Nazaré. Ele falou: sou eu. Aí eles olharam para ele, olharam para Judas e empurraram Judas para ele. Judas andou até ele, disse que abraçou ele assim, falou: Rabi, ou mestre, e deu um beijo no rosto dele. Aí ele olhou bem nele e falou: você traiu o seu mestre com um beijo. E aí ele saiu e tentaram pegar alguns dos outros. Estava o João Evangelista, que era bem novinho, perto, e os outros. Pedro, Ananias, correu para um lado e outros por outro. Quando foram pegar Jesus, o Pedro deu uma cotovelada num, e no meio daquela confusão toda, e eles queriam pegar Jesus de qualquer maneira, claro, tinham ordens para pegá-lo. Pedro cortou a orelha de um dos soldados. Ele caiu ajoelhado, aí Jesus olhou, pegou a orelha, colocou no lugar. E ele ficou olhando para Jesus. E Pedro, com a espada, os soldados tentando segurar, ele falou: Pedro, guarde isso. Pedro olhou para ele, ele falou: Pedro, aquele que ferir pela espada, será ferido pela espada. E aí, eles pegaram Jesus, e parece que ele já começou a apanhar dali mesmo. Levaram para um local onde os sacerdotes os esperavam. Ele chegou lá, aí um dos sacerdotes falou: quem é esse homem que traz esses trajes, parecendo um mendigo? Aí eles falam: Jesus de Nazaré. Aí um outro falou assim: uns dizem que você é Elias, mas Elias subiu ao céu com uma carruagem. Aí
Um dos soldados olhou para ele, falou, esses são os sacerdotes. Aí ele falou, eu preguei nas igrejas, nos templos, aonde as pessoas estão, para todo mundo ouvir. Por que perguntas para mim? Aí um dos soldados falou, é assim que você responde? Com essa arrogância para os sacerdotes? E deu nele um tapa. Aí ele levantou e diga-me, se eu falei errado, aceito que me bata, mas se eu falei correto, por que me bates? O soldado olhou para ele, por quê? Aí um falou assim, vamos ouvir então aqueles que te ouviram pregar. Aí um falou, ele fez milagres sim, mas usando o poder do maligno. Eu ouvi ele também fazer outros milagres lá, mas ele não fez com o poder dele, fez com o poder do suposto maligno. Um falou, eu ouvi ele dizer que ele era o predestinado, filho do homem. Aí um outro falou, eu ouvi ele dizer que quem não comesse da carne dele, não tomasse do seu sangue, não teria vida eterna. Aí acho que o mais graduado lá, o chefe dos sacerdotes, falou assim, você não vai se defender? Por que não responde? De qual casa você descende? Você é filho de um carpinteiro? Eu te pergunto, você é filho de Deus? Diz que ele levantou os olhos, falou, sou, e vocês me verão sobre as nuvens ao lado direito de meu Pai. Era o que eles esperavam. E pronto. Aí falaram, precisamos levar eles até Pilatos. Levaram ele para Pilatos. Pilatos, o que está acontecendo? Esse homem aqui, por que disseram a mim? Porque ele curou alguém no sábado e era contra a lei de Moisés curar alguém no sábado. Ele falou, mas esse homem não é aquele homem que vocês receberam com honras algum tempo atrás? E agora me trazem ele aqui e dizendo que por causa dele ter